Senhora presidente, deputada Fatinha, senhores deputados presentes, Carlos Osório, deputado Márcio, deputado Eliomar, deputado Gilberto Palmares, deputado Valdec. Eu propositadamente escolhi, para esse final de tarde de hoje, trazer à baila um tema que, de repente, virou muito relevante: a pseudo-reforma política. E vim aqui com material na mão, porque tive a oportunidade, há uma década atrás, construir uma transparência, onde andei em alguns municípios desse estado, discutindo reforma política. Lembro-me que o deputado Alexandre Cardoso era deputado federal, seguramente nem imaginava ser um dia prefeito de Duque de Caxias. E ele, numa das reformas, foi o relator. E o grande tema que se discutia era lista fechada ou lista aberta? Financiamento público ou financiamento privado? Mantém-se coligação proporcional ou não? Voto facultativo ou voto obrigatório? Temas absolutamente relevantes que deviam ser, de fato, discutidos e fazer uma reforma política não pressionado por um momento, mas uma reforma necessária para que o país tivesse governabilidade e não houvesse uma proliferação de partidos políticos, onde as concepções ideológicas viraram uma grande marmelada. Estou só voltando ao passado para chegar ao presente. O que se quer discutir hoje é um engodo. Não se quer lista fechada para avançar. Quer ser um sistema de lista fechada para que os parlamentares possam estar escondidos no biombo do partido. Porque numa primeira eleição, logo que você define a lista fechada, não vai ter eleição interna no partido para definir quem são os cabeças da lista. Serão aqueles que têm mandato pré-ordenados segundo o número de votos. Então, todos que estarão no Congresso Nacional, com raras exceções, terão uma chance enorme de voltarem sem que o eleitor tenha o direito de dizer se estou votando nesse ou naquele, porque estarão dentro do biombo do partido político a que pertence. Isto não é reforma política. Mas é preciso ter financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha só pode com lista fechada, porque se o objeto do financiamento público é reduzir custo, se você tem lista fechada, você tem, por exemplo, 30 partidos a serem financiados. Se a lista é aberta, você tem um número de parlamentares do parlamento, se fosse aqui, 70 mais 50%, 105 dentro daquele financiamento que é impossível. Então, o que se deseja é financiamento público com lista fechada. Isso, nesse momento, é uma discussão fora de propósito, é uma forma de você enganar o eleitor. O que precisa é manter única e exclusivamente o financiamento privado, até porque foi uma decisão do STF, financiamento privado, e sejam eleitos financiamento privado individual, de pessoa física
e não de pessoa jurídica, e sejam eleitos os mais votados, porque aí o cidadão está votando no parlamentar por dois motivos: porque ele pertence ao partido X, mas porque ele também está querendo corroborar o trabalho daquele candidato que ele está votando. Se quer ter uma variação sobre isso, eu sou defensor do voto distrital misto. Por quê? Imagine nesta casa aqui, se 50% fossem eleitos pelo voto distrital. Imaginemos Noroeste Fluminense, tivesse lá 10 candidatos e tivesse 2 vagas para o Noroeste. Dos 10 concorreriam entre si e 2 viriam para casa. Isso é que é o conceito do voto distrital. Viriam aqui para o parlamento. E os outros 50% concorreria com o voto de todos. Estou dando um exemplo bem simples do que é o voto distrital misto. Mas, função de tudo que está acontecendo no Brasil, você ressuscitar um sistema que pode ter críticos e ter vantagens, mas por puro oportunismo, não faz nenhum sentido. Isso não é reforma política. Isso é exatamente você querer transformar uma grave crise que nós estamos vivendo e botar um biombo para manter uma parte significativa daqueles que estão com medo de se submeter ao crivo do voto pelo sistema que está vigente atual. E é engraçado, deputado Gilberto Palmari, que o Congresso Nacional jamais admitiu mudar aquilo que está aí instituído. Sabe por quê? Sempre a gente ouvia dizer, eles não vão mexer na regra que está dando certo para eles. Agora, como essa regra está dando errado, agora vão mexer para ter uma nova regra que volte a dar certo para o Congresso Nacional. E quando está falando Congresso Nacional, é evidente que se estende a todas as casas parlamentares do país. E estou falando isso com absoluta isenção, porque se tivesse lista fechada, né, e também vale para os senhores, nos partidos dos senhores, os senhores também teriam uma posição privilegiada, porque tem mandato que tiveram votos. Né? Mas você tem que dar ao eleitor o direito dele escolher, principalmente na crise. Todo mundo diz assim, vamos separar o joio do trigo. Mas quando chega na eleição, ninguém quer separar o joio do trigo. Vamos inventar uma fórmula mágica para que ninguém perca o mandato. E estou falando isso de cadeira, porque há 10 anos atrás, deputado, eu discuti esse tema e defendi lista fechada. Mas era num outro momento histórico, para não chegar ao que chegamos hoje. Porque também acabava com o financiamento da pessoa jurídica. Mas quem acabou com o financiamento da pessoa jurídica não foi uma reforma do Congresso Nacional, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou uma lei básica. Quem é que vota? É a pessoa física ou a pessoa jurídica? Quem vota é a pessoa física. Logo, quem pode doar é somente a pessoa física. Dentro desse mesmo raciocínio, eu pergunto, o Estado é pessoa física ou pessoa jurídica? É pessoa jurídica. O Estado tem CNPJ. Então, pelo mesmo raciocínio, não pode ter financiamento público, porque o Estado é pessoa jurídica. Se a gente interpretar que o Estado é uma pessoa jurídica, mas pode, então você tem duas interpretações do que seja pessoa jurídica. E cá entre nós,
Não adianta querer dizer que vai ter uma caixa 2 enorme com financiamento de pessoa física. Tivemos eleição de vereador recentemente e não vimos, pelo menos eu não tive notícia, de caixa 2 enorme nenhum. Pelo menos não saiu nenhuma notícia disso. Não vi ninguém ter ainda a conta rejeitada por caixa 2. Vi campanhas absolutamente pertinentes, né? Baratas, com pessoas poucas na rua, mas com os candidatos fazendo um esforço de comunicação imensa. No meu entendimento, teve êxito essa campanha proporcional de vereador com financiamento de pessoa física. E foi a primeira, porque não dá mais oportunidade para que isso aconteça outras vezes. Aí alguém pode dizer assim, bom, mas como fazer campanha presidencial? Os senhores hão de convir que os candidatos à presidência, quando viajam, vai para cada unidade federativa, a ida não conquista voto, só gera o fato político para o noticiário local e para o noticiário nacional. Vamos simplificar tudo. Chega o candidato, como eu estou aqui, os senhores também estão, na frente da televisão, sem truque, sem gravações externas, e fala lá do seu projeto. Isto é baratíssimo. Pode ser gravado até com telefone celular de boa qualidade, né? Demonstra o seu conhecimento, a sua capacidade oratória, o seu projeto para o país, a sua ideologia, da forma mais simples possível, que o eleitor vai ser sábio para escolher em quem vai votar. Então pode ter uma diminuição brutal de campanha, porque também nos tempos de crise atual, não podemos imaginar campanhas presidenciais de 100 milhões de reais, etc. Então, é com pesar que eu vejo se está falando em reforma, né? Enquanto, na verdade, isso é uma contra-reforma. É puxar o freio de mão, dar uma marcha ré para acertar a possibilidade dos que estão aí se elegerem. E ninguém discute voto obrigatório e voto facultativo. Tem que acabar as coligações na proporcional. Isso é que tem que acabar, porque o eleitor não pode votar no José e no contrabando eleger o João. Deputado Gilberto Palmares. Não, deputado, é só um testemunho. O meu partido político, o partido a que eu sou filiado, o Partido dos Trabalhadores, tem defendido de data longa, por concepção, né, o voto em lista fechada. Mas eu concordo com Vossa Excelência, concordo mesmo com a argumentação de Vossa Excelência, que no contexto atual, inclusive que há um desejo grande de renovação da população, da mesma forma como eu tenho o direito de discordar de alguém da população que diz o seguinte, não deve ser reeleito ninguém que já tem mandato, e quero fazer esse debate, o debate também tem que propiciar o cidadão que pensa assim, eleger alguém que não esteja no mandato hoje. E é verdade, isso é verdade que Vossa Excelência fala, que embutido no projeto de lista fechada está você garantir, numa posição privilegiada da lista, os atuais detentores de mandato. Então, eu concordo com Vossa Excelência. E dizer o seguinte, sou radicalmente contra o voto, a doação de entidade física como empresas na campanha. Eu acho que é verdade que foi o Supremo que decidiu, mas o desenrolar da situação, o conhecimento de parte da população de como é feita a obtenção desses recursos, é que levou também a população a rejeitar, felizmente, a doação por parte de empresas. Porque há também oportunismo nesse sentido, porque até recentemente eu via órgãos da grande mídia, representantes de grandes partidos políticos, querendo reverter a situação e defender o financiamento através de grandes empresas. Por último, eu comentava com o deputado Osório
tem a doação individual, mas em certa parte o financiamento já é público, porque Vossa Excelência fala do presidente, a televisão e o rádio é um instrumento importante, e o nosso sistema de campanha eleitoral já garante, de certa forma, às candidaturas o acesso à televisão, que de forma gratuita, financiado com o financiamento público, porque é o Estado ou abrindo mão de receita ou de outra forma que acaba financiando. Abrindo mão, principalmente, do imposto de renda. Deputado Waldeck. Deputado Luiz Paulo, eu queria participar desse debate, ainda que brevemente, presidenta, deputada Fatinha, que Vossa Excelência recoloca aqui no plenário o debate da reforma política. E eu, deputado Gilberto Palmares, meu companheiro de partido, aliás, valoroso companheiro, retorno que eu festejo diariamente aqui, um grande companheiro de bancada, mas eu, por exemplo, sendo do PT, jamais defendi o voto em lista fechada. Era voz minoritária, porque acho que o argumento de que a votação em lista fechada fortalece, né, os partidos políticos, mas isso dependeria de que os partidos eles mesmos recuperassem suas identidades, credibilidade, seus conteúdos programáticos, doutrinários, o que se tornou difuso na maior parte dos casos. Sem falar do problema do caciquismo, né? Boa parte dos partidos tem coronéis que mandam dos partidos e que, ao fim e ao cabo, definiriam as listas, né? Ao arrepio do desejo, da vontade do eleitor. Então, eu concordo com Vossa Excelência quando diz que, sobretudo, nesse momento, a lista fechada é uma escaramuça, porque boa parte dos deputados e deputadas do Congresso Nacional não querem se submeter ao sufrágio uninominal, querem estar ao abrigo, né, desse crivo, né, e o abrigo desse crivo é a lista fechada. Agora, o que fortalece os partidos, suas identidades, seus vínculos programáticos perante a sociedade, é acabar com a coligação proporcional. Que aí o eleitor vai votar em Luiz Paulo ou em Cicrano ou em Beltrano em função, né, do que ele pensa, do que o seu partido pensa, enfim. Misturados em coligações, a gente não sabe em que posições, em que visões de mundo a gente está apostando, a gente está apoiando. Portanto, o que fortalece mesmo os partidos hoje é que a gente deixa o eleitor escolher os partidos, as listas de cada partido. E dentro daquelas listas, o deputado ou a deputada que lhe parece a mais adequada para merecer a honra do seu voto. Agora, o que eu quero acrescentar, deputado Luiz Paulo, é o seguinte: nesse momento, além do problema da lista fechada, há algo sendo urdido no Congresso Nacional que é um verdadeiro lixo, que é a tentativa de anistiar o Caixa 2. Isso vai jogar a situação de descrédito da política brasileira num cenário ainda pior, de horror. Então, eu quero aqui aproveitar para dizer que esse debate hoje permite também esse acréscimo. É preciso que a gente se coloque cada vez mais na perspectiva do combate a esse estratagema, a essa malandragem, que quem pegou dinheiro indevidamente em campanha, né, tem que arcar com as consequências que a lei prevê. Porque o financiamento privado, financiamento de pessoa física, que é o que eu defendo também, vai ao encontro também da tese de baratear os custos de campanha, que é um dos grandes desafios da vida pública brasileira e da questão eleitoral, é que a gente possa diminuir cada vez mais o peso do poder econômico, que desvirtua os resultados. Então, o financiamento de pessoa física vai nessa direção. Agora, teríamos que ter um esquema, um sistema de controle e fiscalização que fosse o mais aperfeiçoado possível. Eu queria participar desse debate e cumprimentar Vossa Excelência por recolocar no plenário esse tema tão importante. Obrigado, deputado Waldeck. Deputado Osório, vou encerrar, viu, deputado? Deputado Luiz Paulo, eu também queria participar desse debate. Nós conversamos mais cedo sobre esse tema e eu queria aqui dar o meu testemunho, que fui candidato nas últimas eleições, baseadas nas regras atuais, a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil. Eu acredito, deputado Luiz Paulo, que tratar nesse momento de lista fechada é uma absoluta excrescência. Como foi colocado aqui pelo deputado Waldeck, deputado Gilberto Palmares e por você, é querer esconder em torno de listas, blindar em torno de listas, lideranças partidárias desgastadas. Muda para esse aqui. Voltando aqui para esse. E tirar da população o direito de fazer a sua escolha. Numa eleição, que é a próxima eleição, que provavelmente será uma das eleições com maior potencial de renovação, tanto no nível estadual quanto no nível federal,
por todos os problemas que vive hoje o Brasil. Acho que é um despautério sequer tratar desse problema. E eu te digo, Luiz Paulo, as últimas eleições para prefeito, enfim, o fato de as doações estarem restritas às pessoas físicas, barateou significativamente a campanha, simplificou a campanha e aproximou os candidatos da população. A rua passou a ser mais importante, o corpo a corpo, e também as mídias sociais. Nada disso impediu que prefeitos em mais de 5.000 municípios brasileiros, do menor até a cidade de São Paulo, mostrassem as suas ideias e fossem eleitos, enfim, a população com a oportunidade de conhecê-los e escolher aquele que entendia ser melhor para a sua cidade. E a mesma coisa com os vereadores. Na verdade, quem concorreu às últimas eleições foi, de uma certa maneira, cobaia de um novo sistema. Esse sistema não gerou problemas nas eleições municipais. Por isso eu defendo que seja mantido o sistema para as próximas eleições. Lista fechada nesse momento é absurdo, não comporta, vai contra o interesse da população. E eu acho que esse debate aqui foi muito interessante. E parabéns, Luiz Paulo, por trazer esse tema. E, obviamente, que também eu pedi a palavra para ficar 2-2, PT-PSDB. Senhora presidente, encerrando, só para dizer, lista fechada, não. Financiamento público de campanha, não. Coligação proporcional, não. Deixar já isso bem claro. E sobre o último tema, muito bem abordado pelo deputado Valdec, sobre anistia. Eu já tive aqui diversas vezes falando e disse o seguinte: todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se somos responsáveis pelos nossos atos, qualquer parlamentar, e estou falando isso inclusive para mim, pode ser investigado. E se investigado, tem direito à defesa. E na sua defesa, ele vai apresentar a sua argumentação. Será absolvido ou condenado. Muitas vezes, nem a acusação prosseguirá, porque será arquivada antes. Quando você vem defender anistia, você já está dizendo: eu sou culpado. E não pode nenhuma casa legislativa, seja o Congresso Nacional, qualquer que seja a casa, se autodeclarar anistiada, porque fere o princípio constitucional. Muito obrigado e desculpe, mas o tema era relevante, os apartes fizeram que o tempo fosse maior que o devido. Muito obrigado.